um cavalo de um fazendeiro foge. E os seus vizinhos, eles se lamentam a perda do cavalo. Mas o fazendeiro responde calmamente: isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. No dia seguinte, esse mesmo cavalo retorna, junto com mais 7 cavalos selvagens. Daí os seus vizinhos vão até o fazendeiro e falam: olha que maravilha! O fazendeiro fala: isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Na outra semana, o filho do fazendeiro tenta domar um desses cavalos selvagens, cai do cavalo e quebra a perna. O fazendeiro chega e fala o quê? Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Depois de uma semana, batem a porta do fazendeiro uma convocação para que seu filho vá lutar na guerra. O fazendeiro responde: isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. O que é bênção pode se tornar uma maldição. E o que é uma maldição também pode se tornar uma bênção, amém? Esse é o tema de hoje, bênçãos e maldições. Vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, muito obrigado, porque hoje o Senhor vai nos esclarecer algumas coisas na Bíblia, vai nos ajudar, Pai Eterno, a entender quais são os seus propósitos. Obrigado, Pai Eterno, porque podemos tirar coisas espirituais de tantas coisas que nós vivemos nesse mundo. Sim. Podemos tirar muitos exemplos espirituais, Pai. O Senhor hoje vai mexer com o nosso conceito do que é bênção. E também, Pai Eterno, vai nos esclarecer o que realmente é uma maldição. Obrigado, Pai Eterno, porque podemos nos submeter ao Senhor, Pai. Sim. E o fato de podermos nos submeter ao Senhor já nos deixa tranquilos, porque sabemos que temos um Deus que é Pai, que cuida de cada um de nós e que realmente sabe verdadeiramente o que é bênção e o que realmente é maldição. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quero começar dando as boas-vindas para os nossos irmãos de São Paulo que estão aqui. Amém. E alguns estão aqui por um motivo especial, não? Mas eu quero falar de um outro motivo especial que aconteceu na semana passada, que foi o namoro que começou do Iago com a Laila. Muito bom estar para os irmãos lá em Niterói, foi uma aventura incrível. Foi. E também, como eu havia falado antes, alguns irmãos de São Paulo estão aqui porque aconteceu algo especial ontem, que o Cauê começou a namorar com a Miss Mara. Cauê veio em missão de São Paulo para cá, missionários, né? Tivemos alguns missionários cariocas de São Paulo, agora temos alguns paulistas aqui no Rio. Muito bom fazer esse intercâmbio, né? Vai, Cauê! Vamos, Cauê! Isso aí, muito bom. Parabéns para vocês. Isso pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição? Casamentos podem ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Eu vou além. Seu trabalho pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. O dinheiro que você tem pode ser bênção ou maldição. Seus bens materiais, até os filhos, podem ser, para vocês que são pais, uma bênção ou uma maldição. Depende de muitos fatores. É o que nós vamos ver hoje, amém? Vamos, Renato. É impossível julgar a natureza de um evento como bom ou ruim no momento que esse evento acontece, porque nós não sabemos verdadeiramente as consequências futuras. Nós não estamos no domínio do tempo. Nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes. Só Deus é. Então, quando as coisas acontecem, às vezes nós nos precipitamos. Nos precipitamos e achamos que aquilo é uma bênção. Depende. O que é bênção pode ser maldição e vice-versa. Amém? Para um discípulo, já vou esclarecer logo de cara aqui. Amém?
maldição é tudo aquilo que te afasta de Deus. Independente se seja o que aparentemente seja como bênção para você. Sua família pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Se te afasta de Deus, é uma maldição, porque o fruto disso vai te levar para o inferno. O seu trabalho também, seus filhos e muitas outras coisas. Esse é o primeiro ponto. Quando as bênçãos se tornam maldições. Vamos para Lucas capítulo 12, versículo 16. Também vamos lá. Lucas 12, 16. Bom, Renato. Prega, irmão. Bênçãos e maldições. Quando as bênçãos se tornam maldições. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Eu estava conversando com o Ismael aqui antes do culto. Estávamos falando de alguns jogadores de futebol, alguns salários de jogadores de futebol, como Neymar, como Cristiano Ronaldo, que ganha quanto, Ismael? 98 milhões por mês, é isso? Quase 100 milhões por mês. Eu não consigo imaginar, isso não entra no meu imaginário. Não consigo pensar sobre isso, né? Então, depende, isso pode ser uma bênção ou uma maldição. Aqui também nós temos um homem rico, que produziu muito, provavelmente também um fazendeiro, não? E ele, né, quando produziu muito, ele perguntou a si mesmo, ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita, tanta coisa, tanto dinheiro, que eu não tenho o que fazer. Então, versículo 18, então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Uau, uma boa solução. Pensou materialmente: produzi muito, eu tenho que aumentar o tamanho dos meus celeiros, dos meus armazéns. Versículo 19: e direi a mim mesmo, aí está o pecado: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Aí está o coração desse homem rico. Ele se contentou, ele se satisfez com aquilo que ele tinha e achou que aquilo já era suficiente para algumas coisas: descansar, comer, beber e alegrar-se. A sua alegria, o seu descanso, a sua comida e a sua bebida consistia nos seus bens materiais. E nós escutamos muito isso hoje em dia. O fulano está com um burro na sombra, não é isso? Ele está tranquilo, ele já tem casa, ele tem dinheiro, ele tem uma boa reserva, ele já pode descansar. É o que todas as pessoas naturalmente buscam. Está com a sua vida tranquila. Versículo 20: contudo, Deus lhe disse: insensato! Tem uma exclamação aqui, amém? Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Ou seja, todo o seu descanso, toda a sua alegria foi em vão, porque ele não descansou em Deus, porque ele não se alegrou em Deus, porque não comeu nem bebeu a comida que vem de Deus. Versículo 21: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Aqui fala de bens materiais, mas podemos estender também para bens emocionais, para bens sentimentais, podemos estender para bens familiares, porque o próprio Jesus fala que nós precisamos amar mais Ele do que os próprios familiares, e até mais do que a si mesmo, mais do que pai, mãe, filhos e a si mesmo. Todos queremos descansar, todos queremos beber, comer e se alegrar, não é mesmo? Quem fica aqui triste quando é convidado para ir para uma churrascaria na faixa? Nossa! Não? Como fala aqui no Vasco, né?
Quem aqui fica triste? Ah, vou ter que ir lá na churrascaria, comer picanha. Só o Caio. Alguém convida ele para ir para uma churrascaria vegetariana, com hambúrguer de soja, né? Esse agora, Caio. Esse insensato não descansou em Deus, mas em suas próprias forças, aquilo que ele mesmo produzia. Existem bênçãos que nós transformamos em maldição por idolatria. O que é uma idolatria? Aquilo que se coloca como mais importante antes de Deus. Existem bênçãos que Deus também nos dá para provar o nosso coração, para saber se mesmo com essa bênção eu vou ficar mais animado com o meu Deus do que com coisas que são desse mundo e são passageiras. Tudo é passageiro. Seu casamento é passageiro. Não sei se você sabe disso, Rafael. Depois que você se partir, meu amigo, e a estatística é que o homem vai antes da mulher, já era. Lá no céu não vai ter, ai, cadê esse indiano quando ela morrer? Já era, meu amigo. Nem Botafogo você vai ter mais. Ainda bem para você. Como saber então se o que eu tenho hoje é uma bênção? Se eu trabalho, como saber que se a sua igreja é sua bênção? Fala igreja também. Ah, mas que isso, Renato? Igreja? Toda igreja é uma bênção. Não é uma bênção, porque às vezes uma igreja pode servir de muleta para algumas pessoas não darem o coração a Deus, mas sim seguirem somente regras, costumes, tradições, como se isso fosse suficiente para me relacionar com Deus. Tem pessoas que idolatram pastores. Sabia disso? Ah, porque o meu pastor, porque é o meu, porque é como que eles falam? Eu estou debaixo do abrigo, como que é? Esqueci o nome. Da cobertura, exatamente. Não sei de quem e tal. E achamos que isso é o suficiente. Eu estou na cobertura do pastor e na cobertura de Jesus, tá? Esse é o ponto. Renato. Como saber se o que você tem? Como saber se seus filhos são suas bênçãos? Como saber se seu casamento é uma bênção? É simples. Se você não coloca essas coisas acima de Deus. Sim. E quando colocamos essas coisas acima de Deus? Quando nos dedicamos mais a elas, em vez de nós nos negarmos. Aí está um princípio assim, fundamental do cristianismo que ninguém gosta de aceitar. O se negar. Quando as pessoas pensam em Deus, pensam assim, eu quero fazer de coração. Eu quero entregar a minha vida de coração a Deus. Eu não quero fazer as coisas obrigado. Eu não quero, por quê? Porque eu não quero que ninguém se case comigo obrigado. Eu quero que as coisas com Deus fluam. E meu coração esteja com Deus. Eu também quero, meu amigo. Mas para isso acontecer, eu vou precisar me negar muito antes. É verdade. Porque não vai cair um raio azul do céu, verde, melhor dizendo, do céu na minha cabeça e vai fazer com que meu coração mude de uma hora para outra. Ah, aleluia, começar a levitar. Não vai acontecer isso. Eu vou ter que me negar muito para ganhar o coração. Assim como Moisés teve que se negar muito para poder aceitar o chamado de Deus. Ele deu várias desculpas. Eu conto mais ou menos umas 5 desculpas que Moisés deu ao aceitar, para poder aceitar o chamado de Deus, para conversar com o faraó para libertar o povo. Até que Deus, no último momento, falou muito forte com ele. Não, vai! Essa foi a definição. E é interessante isso. Mas por que se negar? Porque Jesus fala isso. Lá em Lucas 9, versículo 23, uma escritura que nós já lemos bastante. Lucas 9, 23. Diz assim: Jesus dizia a todos. Veja bem, Jesus não disse a todos. Professores de português aqui. Ele dizia. Qual a diferença entre Jesus disse e Jesus dizia? Jesus disse, pode ser uma vez só, ele disse para você.
Agora, se você falar assim, ele dizia, significa que ele tinha um costume de falar isso. Então era corriqueiro para Jesus. Ele dizia a todos. O que ele dizia? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é natural seguir Jesus. Não está no nosso coração ser igual a Jesus. Ninguém aqui quer ir para a cruz. Ninguém aqui quer carregar uma cruz como Jesus carregou. Ninguém aqui quer ser humilde como Jesus foi. Naturalmente falando, ninguém aqui quer ser puro. E quando eu falo pureza, eu não falo só sexualmente. Eu falo pureza de pensamento, de intenções. Ninguém aqui quer isso. Naturalmente nós queremos pecar, nós queremos beber, nós queremos falar palavrão muitas vezes quando estamos indignados. Essas coisas saem naturalmente, você nem precisa se esforçar para isso acontecer. Naturalmente nós queremos ver uma vida pagã. É isso, natural. Por isso que Jesus fala, olha, não pensa que seu coração é tão bom a ponto de achar que você tem que fazer as coisas de coração. Não pense nisso. Porque daí você vai estar sendo orgulhoso. Já não vai estar fazendo as coisas de coração. Precisa se negar. Se negar é fazer o que você não quer. Esse domingo passado tivemos uma pregação excelente do Felipe, amém? Lá no parque. Ele falou muito sobre isso, sobre fazer as coisas mesmo quando não está no seu coração. Eu usei a pregação dele para alguns tempos de discipulado que eu tive com alguns irmãos. Muito bom. E durante a pregação dele eu tive esse insight, vou falar sobre bênçãos e maldições. Durante a pregação. Então eu acredito nisso. Então, ter um namoro e não ser imoral é se negar. Daí mostramos que amamos a Deus. Sim. Ter um namoro e ser imoral é natural, mas daí mostramos que não amamos a Deus. Daí esse namoro se torna uma maldição em vez de uma bênção. É verdade. Ter um casamento e não se descontrolar, fazer de tudo para respeitar o marido e amar a esposa como a Bíblia ensina, ainda quando nós não queremos, isso é amar a Deus. Ter um casamento somente para eu preencher um sonho da minha vida, porque eu sempre quis casar com um príncipe ou com uma... Eu sempre quis, desde criança, casar com a Branca de Neve. E quando apareceu Maria José com aquele cabelo curtinho, preto, assim, branquinho, eu falei assim, Branca de Neve. É sério? Não, eu não estou exagerando, é isso mesmo. Eu pensei, olha, meu sonho, Deus colocou isso no meu coração desde criança. Mas depois que eu me casei, eu falei assim... essa Branca de Neve. Ela não é igual a fábula da Branca de Neve. É diferente, não? Branca de Neve virou bruxa. Ter filhos e não educá-los no caminho de Deus pode transformá-los numa maldição na sua vida. Verdade. Se você leva seus filhos para ter tradições religiosas, leva seus filhos para ser uma coisa para você, você tem aquele sentimento possessivo dos seus filhos, aquela idolatria, o que vai acabar acontecendo? Eles vão se tornar uma maldição para você no futuro. Talvez não enquanto são criancinhas, porque todas as crianças são salvas, segundo Jesus. O reino de Deus é feito deles. Mas criar seus filhos de acordo com as suas vontades e não de acordo com a Bíblia, você pode ter certeza de uma coisa: eles vão ser maldição. Ter um trabalho, mas seu trabalho roubar o seu tempo. Eu sei, temos que dedicar nosso tempo no trabalho, porque precisamos trabalhar para poder se alimentar, para poder sobreviver. Mas quando isso se torna um exagero e rouba seu tempo para Deus, seu ânimo, sua alegria, alguma coisa aí está errada. Por quê? Porque o trabalho para você não é mais uma bênção. Ainda que você ganhe muito dinheiro, é uma maldição porque está te levando para o inferno. Porque Jesus quer prioridade em nossas vidas. Muito bom, Renato. Ter uma faculdade e não ser disciplinado. A sua faculdade é sua maldição.
Porque você pode ser aparentemente um discípulo firme, um discípulo fiel, um discípulo incrível que estuda a Bíblia com as pessoas, mas não é exemplo. Então a sua faculdade se tornou uma fonte de mau exemplo para você, para que você se torne um mau exemplo para as pessoas. Então você acaba sendo um hipócrita, ensinando pessoas a serem fiéis a Deus, mas não dando exemplo. Se Jesus estivesse na sua faculdade, você acha que ele teria notas baixas? Algumas pessoas têm notas baixas na faculdade porque não são disciplinadas. O que está roubando de você? O fato de você ser um exemplo para as pessoas. Estou exagerando? Não. Está machucando, não está? Mas eu acho que eu não estou exagerando. Se alguma coisa impede você de amar a Deus, amar o próximo, é porque alguma bênção, entre aspas eu digo essa bênção, está se transformando em maldição na sua vida. O que seria uma bênção? Eu fazer da minha faculdade um exemplo, fazer do meu trabalho um exemplo. E eu não estou na faculdade somente para poder aprender, antes de estar lá para poder aprender alguma coisa, para ser alguém na vida, eu estou lá para fazer discípulo em primeiro lugar. Se Deus me colocou naquele trabalho, é porque Deus quer que eu seja usado naquele trabalho, para que outras pessoas sejam discípulas de Jesus, e Deus vai abençoar esse trabalho, amém? Onde quer que eu estou, eu tenho que ser uma luz para o meu Deus. Isso é incrível. É isso que Deus quer. Essas são as bênçãos de Deus, amém? Vamos lá. Esse mês de julho vamos ter algo especial que vai provar muitos corações aqui. O que será que é? Vamos ter uma campanha no mês de julho, amém? Para restaurar os nossos corações. Talvez você está um pouco capenga espiritualmente, vai ser uma ótima oportunidade para você se levantar. Se você está reflexivo, refletindo bastante nessa pregação, algumas coisas que chegou até você aí, você precisa tomar decisões. Essa campanha vai ajudar você a tomar decisões. Campanhas são ferramentas, não são soluções. São ferramentas, porque a solução é você mesmo com Deus. Essa é a solução. Seu relacionamento com Deus, aí está a solução. Mas existem ferramentas que ajudam. Você pode querer tirar um parafuso com uma faca sem ponta, como muitas vezes eu quis tirar. Você vai demorar bastante, ou com uma parafusadeira. Então, com uma parafusadeira é mais fácil. Uma faquinha sem ponta fica lá, não? Porque a ferramenta é diferente. Vai chegar no mesmo resultado? Vai chegar, você vai tirar o parafuso, só que vai gastar mais tempo, vai formar calo na sua mão, etc. Ok. Vamos fazer uma campanha para ser uma boa ferramenta, para que nos ajude cada um de nós a nós nos arrependermos, amém? Então Ismael vai falar um pouquinho mais sobre essa campanha na reunião de líderes hoje, amém? Do staff. Vai ser uma ótima oportunidade para mostrar a Deus que somos capazes de nos negar a Ele. Talvez Deus não está abençoando alguns de nós aqui verdadeiramente, porque nós tomamos decisões temporárias. Fui num culto, fui numa pregação, recebi um desafio, vou tomar a decisão. Um robô faz isso, sem coração. É necessário eu colocar isso como meta na minha vida, amém? Então, é fácil, por exemplo, estar aqui no Rio de Janeiro, para vocês que são de fora, não o pessoal de São Paulo, mas vocês que são da igreja do Rio e são de fora, é fácil estar aqui no Rio de Janeiro por conveniência, porque você estuda e quando dá o mês de julho, pinica, vai embora. Por quê? Eu estou aqui por causa do estudo, não estou aqui porque eu sou um discípulo e tenho um compromisso com Deus. É fácil evangelizar na universidade porque você faz faculdade. Então isso é fácil, é por conveniência. Ninguém aqui tem que ser discípulo por conveniência, e sim por sacrifício. Mas quando nós temos que nos sacrificar algo? Então o mês de julho vai ser um mês de sacrifício, amém? Vamos ter essa campanha no mês de julho para mostrar o nosso amor a Deus. Então você que é de fora, fique no Rio de Janeiro. Você fica aqui no Rio, amém?
Sacrifique, mostre para Deus o quanto você ama a Ele. Isso não é natural. Isso também mexe com você, obviamente. Você pensa, minha família, não sei o quê, mas minha viagem, mexe. Mas eu acho que é um passo importante para cada um de nós mostrarmos o quanto nós amamos a Deus. Amém? Amém. Fique no Rio de Janeiro. Vamos. Ponto número 2, para terminarmos. Vamos, Renato. Quando as maldições se tornam em bênçãos, amém? Amém. Tem o contrário também. O primeiro ponto foi quando as bênçãos se tornam em maldições, mas tem também as maldições que se transformam em bênção. Você sabe que no ano passado aconteceu um acidente terrível que chocou todo mundo. Esse acidente foi aqui no Brasil, no estado de São Paulo. O avião da Voepes caiu no ano passado e matou muitas pessoas. Porém, um grupo de 10 passageiros não conseguiu embarcar nesse avião que caiu em Vinhedo, no estado de São Paulo. Matou 58 pessoas e 4 tripulantes. Uma dessas 10 pessoas foi um rapaz chamado Adriano, que ficou muito indignado quando não conseguiu embarcar. Que maldição! Não consegui embarcar nesse avião. Não vou conseguir ver minha filha. Porém, no aeroporto de Cascavel, terra aí do Felipe, de onde o avião partiu, Adriano ligou para sua filha depois que o avião caiu e disse com uma voz muito embargada: eu perdi o voo, papai te ama. É melhor ficar uma semana sem ver a filha do que toda uma vida. E a filha responde: você está onde, pai? E ao fundo dá para ouvir a filha dizendo que estava com saudades dele. O papai está indo para casa. Eu perdi o voo. Ó filha, porque eu perdi o voo? Porque o voo que eu perdi, ele caiu, o avião. Estou reproduzindo as palavras dele. Deus é muito bom, filha. O papai te ama, tá? Disse Adriano. Uau! Aí está um exemplo de uma maldição transformada em bênção. E ainda existe um exemplo maior, o maior de todos, está na Bíblia, de uma maldição transformada em bênção. Está lá em Gálatas 3, versículo 13. Vamos, Renato. Vamos lá. Vamos, Renato. Gálatas 3, 13. O que aparentemente pode ser uma maldição, pode ser uma grande bênção para você, hein? Minha esposa sempre fala isso, quando a gente perde um ônibus, quando acontece alguma coisa, Deus está nos privando de alguma coisa ruim que pode acontecer. E Deus é muito bom. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo se tornou uma maldição para que nós tivéssemos o quê? Uma bênção, a maior de todas, que é a nossa salvação, amém? Amém. Olha que interessante. Então, o conceito de maldição e bênção agora está embaralhado aqui, né? Talvez na sua mente já você vai pensar 2 vezes em achar que, uau, estou namorando a Miss Mara, que bênção. Calma. Estatisticamente, a maioria dos namoros não terminam em noivado. Calma. Mas aí, então vai ser uma maldição. Não, calma, pode ser uma bênção. Não está tudo embaralhado aí? Está tudo, parece que meio confuso? Está tudo meio confuso. Por quê? Porque a maior bênção que nós temos, em conclusão, é quando nós não colocamos coisas acima de Deus. E a nossa maior maldição que nós podemos ter é quando idolatramos algo. O que é idolatria? Colocamos algo acima de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Transforme seu lugar de trabalho. Transforme sua faculdade, seja um exemplo. Transforme
não sei, a sua família, seja uma luz ali para a sua família. Sim. Eduque seu filho de acordo com a Bíblia, faça devocionais com o seu filho, não importa se ele tem 2 anos de idade. Sim, sim. Começa a ler a Bíblia, compre uma Bíblia ilustrada. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia em ação para o Lucas, uma Bíblia ilustrada, muito legal. Assim, eu acho que eu não tenho mais ela. Mas eu lembro que o Lucas, depois ele devorou essa Bíblia. Ele leu, ele ficou encantado com a Bíblia, e daí começou a brotar no coração dele vontade de fazer tempos com Deus. Então, essa semana eu estava lá vendo os cadernos de tempo com Deus quando ele era criança. Ele tinha cadernos e cadernos de tempo com Deus. Esse era o Lucas, Isabela não era nada disso. Tinha a Bíblia ilustrada, tinha a Bíblia que não era ilustrada, tinha caderno. Eu não queria muito saber dessas coisas. Eu tinha que usar uma outra metodologia, não era as coisas foram um pouquinho mais difíceis, mas amém, deu certo, amém? Deus é muito bom. E a maior bênção que nós podemos ter, isso a Bíblia deixa muito claro, para nós terminarmos em Apocalipse 22, versículo 1. Vamos lá, irmão. Pega. Vamos lá, Renato. Fala, Renato. Palmeiras ganhando do Botafogo, isso pode ser bênção? Vamos lá. É só para consolar um pouquinho alguns botafoguenses. Algum botafoguense? Algum. Tem um. Quem é botafoguense? Só o Rafael? Então ontem o jogo deve ser tenso para você, né? Vamos lá. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Onde há servidão a Deus verdadeira, nos céus não há maldição. É o único lugar onde não há maldição. Eles verão a sua face, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. O único lugar onde estaremos livres de toda maldição será no nosso reino celestial, amém? Lá no céu, que começa aqui na terra, no reino aqui. Mas é para isso que nós estamos lutando, é para isso que nós nos negamos, é para isso que nós nos entregamos dia a dia, é para isso que nós sofremos, porque sabemos que o que nos espera é muito maior do que nós temos hoje, e a Deus sejam dadas as glórias, amém.